Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse louvor. Obrigado pelas ofertas. A igreja do Senhor, por cada pessoa aqui nesse lugar. Nós exaltamos o teu santo nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus, queridos. Boa noite. Boa noite. Irmãos, vou passar aqui um recado importantíssimo antes da gente compartilhar uma palavra. Amanhã é dia dos pais. Vocês estão percebendo que a decoração aqui está maravilhosa. Além do dia dos pais, a Santa Ceia, irmãos. Olha essa mesa. Que é isso? As irmãs, cada ceia supera um pouco mais. Está demais. Então, amanhã você não pode perder. Nós temos 2 reuniões. Pela manhã, primeiramente, às 9h30 e às 18 horas. Então, dia dos pais, não perca. Vem aqui participar desse momento maravilhoso. E olha só, sábado que vem, nós vamos ter um momento de oração aqui, das 18 horas até 21, acho que é isso mesmo, 18 até 21. Depois das 21 nós vamos ter um tempo de comunhão aqui. Então o pastor Elton pede para avisar, nós vamos ter um momento aqui de confraternizar com os irmãos, mas vai ser uma vigília maravilhosa, das 18 até as 21 horas. Eu acho que isso deve estar até nos recados, né, Graciele? Deve estar nos recados lá já. Mas eu quero reforçar com você, então, semana que vem, para nós nos unirmos em oração pela igreja. Esse mês é o mês da Marcha para Jesus, que vai ser também agora esse final do mês. Acontece, não lembro, dia 29, qual que é o dia? Dia 29, a Marcha para Jesus aqui na nossa cidade. E glória a Deus por isso, irmãos. Bênção. Vamos compartilhar uma palavra aqui então. Jeremias capítulo 18, os irmãos podem projetar aí, a partir do verso 1. Palavra que Deus colocou no meu coração. Semana passada, eu fui ministrar uma palavra em catalão. E aí, Marco Aurélio, lá em catalão, no meio do caminho, na hora que eu estava no pedágio, eu falei assim, meu Deus, eu esqueci meu notebook. Irmãos, no meio do caminho, não tinha jeito de voltar. Fiquei desesperado, falei assim, nossa, minhas anotações, anotei tudo, fiquei a tarde inteira estudando, anotando, tudo. Irmãos, eu falei assim, não posso voltar, se eu voltar eu vou atrasar o culto dos irmãos, não tem jeito. Meu Deus, mas foi um momento assim de muito pavor, eu confesso para vocês, fiquei nervoso demais. Mas não tinha como, eu fui, irmãos. E o Senhor falou lá, em nome de Jesus, deu tudo certo. Mas eu fiquei assim apreensivo, porque eu estou acostumado, a ter as minhas anotações. E ali, naquele momento, o Senhor começou a falar no meu coração que é o Espírito dele, é o Espírito do Senhor. E eu quero declarar que nessa noite seja o Espírito do Senhor aqui. Porque a gente prepara, a gente busca fazer o melhor, mas é o Espírito do Senhor que ministra. E Jeremias, essa passagem, uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração é sobre processo, irmãos. Que o nosso Deus é um Deus processual, processo. Nós vamos passar por processos, fases da nossa vida. E a Tiele abriu essa reunião falando que a obra que o Senhor começou, Ele há de concluir. Então, existe um processo. Ele começou, mas até concluir existe um processo. E Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se, algumas traduções vai dizer, dispõe-te e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro,
assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Então, queridos, aqui eu quero contextualizar primeiro, para vocês entenderem por que Jeremias foi levado para a casa do oleiro. Por quê? Aqui é uma geração extremamente religiosa, mas completamente distante de Deus. Uma geração que frequentava o templo, uma geração que oferecia sacrifício, uma geração que celebrava festas, mas o coração já não pertencia ao Senhor. Eles eram muito ativos, participativos, mas o coração deles não estava em Deus. Então, estar na igreja, participar das coisas, não quer dizer nada muitas vezes, irmãos. O mais importante para nós é o nosso coração estar em Deus. É a conexão que nós criamos com o Pai. É o nosso relacionamento com Deus. Por isso que estar sentado no banco da igreja não quer dizer muita coisa. Nós precisamos abrir o nosso coração. E é interessante perceber porque Jeremias, a maioria que sabe que ele é considerado como um profeta chorão, né? Ou o profeta das lágrimas. Mas ele passa todo o seu ministério tentando convencer aquele povo, tentando moldar aquele povo, mas era um povo que não dava brecha, que não dava abertura, um coração muito endurecido. Deus já havia enviado profetas, Deus já havia enviado advertências, Deus já havia aplicado disciplina, mas nada disso produzia arrependimento no coração daquele povo, nada. E Jeremias insistia, irmãos, eu fico vendo, não é muito diferente dos tempos de hoje, né? Às vezes eu fico com os irmãos, a gente peleja para as pessoas ir na célula, né? A gente peleja para as pessoas, olha, vamos para a igreja, olha, vamos buscar Deus, vamos participar. Às vezes a gente fala tanto, eu fico pensando, Jeremias, eu não sei se você já teve esse mesmo sentimento, mas eu já senti um pouquinho dessa dor de Jeremias. A gente quer fazer, a gente quer que as pessoas busquem, mas as pessoas não escutam. Infelizmente, uma geração que tem se esfriado. Mas algo interessante aqui que me chamou a atenção, por isso falar de processo, é a forma que Deus conduziu ele para a casa do oleiro. Você percebe que ele não leva Jeremias para um templo, ele não leva Jeremias para um palácio, ou ele poderia levar para um campo de batalha, mas não, ele levou para uma oficina. Ele levou para uma oficina para mostrar para Jeremias qual era o retrato espiritual de uma nação inteira, através de um processo artesanal. Fazendo um vaso, eu vou te mostrar o que está acontecendo com essa nação. Através de um processo, dentro de uma oficina. Deus poderia simplesmente falar assim, olha, Israel é um barro. Deus poderia trazer uma explicação, mas não, Ele prefere mostrar, porque esse sempre foi um processo pedagógico de Deus. Esse sempre foi um processo que Deus usa em toda a Bíblia, irmãos. Que às vezes, antes de falar, Ele prefere mostrar. Quando Ele envia Jeremias, Ele não chega falando, Ele fala assim, olha, observa, olha. Então primeiro é a observação, aí depois vem a interpretação. Se você for ver Jesus, todo o ministério dele, ele fazia assim também. Mateus capítulo 6, ele vai falar sobre ansiedade, ele vai ensinar, ele fala assim, olha os lírios do campo, observai os lírios do campo, vocês estão preocupados com a roupa que vocês vão vestir? Aí Jesus fala o quê? Observai. Olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não ceifam, e mesmo assim o Senhor sustenta. Ele está falando o quê? Observa. Ele está ensinando através da observação. Jesus chama os discípulos e fala assim, olha para essa figueira. Ele sempre mostra algo. Olha para essa figueira, olha para a semente, olha para o solo, olha para o bom pastor, olha para a ovelha. Então nós percebemos que Jesus, Ele transformava elementos em janelas para revelar verdades eternas da nossa vida, para revelar o reino de Deus, através da observação.
Jesus fazia isso, mas nós vemos que em Jeremias, Deus já estava mostrando esse método, através da observação. E é nisso que Deus quer chamar a nossa atenção, a observar, a abrir os nossos olhos, porque Deus nem sempre fala primeiro. Muitas vezes Ele nos convida a prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, irmãos. A abrir os nossos olhos, e não ser como aquele sacerdote e aquele levita, que fingiu que não viu uma pessoa no meio do caminho. Mas nós precisamos observar o que está acontecendo com você hoje. Às vezes é um método que Deus está usando para querer falar com você, uma situação que você está vivendo. Às vezes há pessoas que estão esperando uma voz vindo do céu, mas Deus quer falar através de processos. Tem um rapaz na célula, uma vez nós estávamos fazendo uma célula na casa dele, e aí o pai dele, toda vez que nós chegávamos a fazer a célula, o pai dele estava lá, o pai dele ia embora. Eu começava a célula, o pai dele ia embora. E eu ficava incomodado com aquilo, mas tudo bem, deixava para lá. Aí um dia, nós fomos fazer a célula, e Marcos, ele não foi embora. O pai dele foi, puxou o banquinho, sentou, assistiu a célula, ficou lá a célula inteira. Aí terminou tudo, eu chamei ele, falei assim, vem cá, você viu lá, pai? Seu pai assistiu a célula e tudo. Aí ele, não, que lá não muda não, tem jeito não. Que lá é difícil demais. Eu falei assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, abre seu olho, olha o processo de Deus, olha Deus trabalhando, olha Deus começando a fazer. Sabe, nós precisamos abrir os nossos olhos, para perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Aí ele chega lá, Jeremias, tem um homem trabalhando, um oleiro trabalhando, e ele percebe, cada etapa tem a sua devida importância, cada elemento daquela casa tem a sua importância, tem a sua relevância. Não é só pegar o barro e jogar na roda, pega o barro e joga na roda, e vamos ver o que vai sair aqui. Não é isso não, irmãos. Não sei se você sabe, mas tem vários tipos de barro. O barro ele é selecionado, ele é escolhido, ele tem que dar liga, ele tem que passar por um processo de purificação. Depois da purificação, ele é separado. Quando ele é separado, ele é amassado. Depois de amassado, ele tem que passar por um período aqui de preparação. Então, é um processo. E ele observou tudo acontecer, até que o vaso, quando o oleiro estava fazendo, a Bíblia diz que o vaso estragou. Mas o vaso estragou, irmãos, na mão do oleiro. Por que o vaso estragou? Porque com um vaso, para estragar, ele tem que ter alguma impureza, alguma coisa errada no barro. Por isso que ele estraga. E qualquer oleiro sabia disso. Se houvesse ali uma pedra escondida, por exemplo, no meio do barro, se houvesse ali um galho, uma bolha de ar, se houvesse ali às vezes uma mistura inadequada, tudo isso são fatores para que o vaso estrague. E na hora do giro da roda, o vaso ele perderia sua forma, porque tem algo errado, tem uma impureza, tem uma sujeira, tem uma imperfeição. Aí não dá liga, aí não acontece, irmãos. Sabe, então Deus estava querendo dizer isso para Jeremias. Jeremias, é exatamente isso que está acontecendo com Israel. Sabe, não é falta de habilidade das minhas mãos, não é comigo, o problema está na condição do barro. Não foi o oleiro que estragou o vaso, irmãos, é o barro, é a qualidade do barro, e nós somos o barro. Mas o barro, ele só vai ter uma liga se ele estiver limpo. Se tiver alguma coisa escondida, sabe, nós não vamos conseguir evoluir. Essa obra não vai ser concluída. Mas nós precisamos passar por esse processo de purificação. E muitas vezes, quem sabe perguntamos:
Por que Deus ainda não terminou essa obra em mim? Talvez essa não seja a pergunta correta, irmãos. A pergunta correta seria: existe algo no barro que ainda precisa ser removido? E eu te pergunto, o que precisa ser removido da sua vida? O que precisa ser removido, irmãos? O que está te atrapalhando? O que está te segurando? O que está te prendendo? O mais lindo dessa história, irmãos, é que mesmo o vaso estragando, o oleiro não joga fora. E isso muda tudo. O fato do oleiro acreditar. O oleiro, ele amassa novamente. O oleiro, ele recomeça. Ele refaz. E isso revela algo maravilhoso de Deus. Porque o objetivo de Deus nunca foi destruir Israel, mas sempre foi restaurar Israel. O objetivo de Deus na nossa vida sempre foi de restauração, de restaurar a nossa família, de restaurar a nossa história, de restaurar a nossa dignidade. Esse é o objetivo de Deus. Por isso que Ele não desiste de você. Por isso que Ele continua dando uma nova oportunidade. Por isso não desista no processo, irmãos. Há momentos em que Deus não responde as nossas perguntas com palavra, mas Ele responde com processo. Você acha mesmo que Jeremias não queria ouvir a voz de Deus? É claro que ele queria ouvir, mas Deus mandou ele para uma oficina mecânica. E Jeremias, quando ele entra naquele lugar, ele não vê simplesmente um oleiro, mas ele vê um método de Deus. Não é um homem trabalhando, é um método que Deus usa. Porque a casa do oleiro é praticamente um retrato da forma como Deus trata com uma pessoa que Ele quer usar para a glória dEle. É assim que eu faço. É assim que eu trabalho. Deus estava revelando algo tremendo na vida dele. Toda a Bíblia revela esse padrão. Irmãos, não existe Moisés, José, Davi, Pedro, Paulo, qualquer profeta de Deus que tenha escapado desse processo. Todos passam por esse processo. Uns demoraram mais, outros sofreram mais, mas todos passaram pela oficina do oleiro. Todos, sem exceção. E alguns elementos aqui que eu quero citar nessa passagem. Primeiro, no capítulo 1 diz: dispõe-te e desce. Queridos, disposição. Grave essa palavra, disposição para descer. Porque antes de existir transformação, existe disposição. Tem que ter disposição. Jeremias precisou sair do lugar que ele estava. E isso revela algo tremendo de Deus, porque Deus vai transformar pessoas disponíveis. Pessoas que estejam disponíveis. Não existe formação sem rendição. É só se nós nos rendermos. Não existe nada, uma transformação, por exemplo, sem renúncia. Não existe. Você percebe que Moisés teve que deixar o palácio, foi necessário. Abraão teve que deixar a sua terra. Os discípulos tiveram que deixar as suas redes. Paulo teve que deixar a sua posição de fariseu. Quando você vê a mulher samaritana, teve que deixar o seu cântaro. Irmãos, todos eles tiveram que descer. Todos eles tiveram que descer. Eu falei aqui da passagem do bom samaritano. Aquele homem teve que descer. A Bíblia diz que ele desceu para o outro subir. Porque não tem transformação sem renúncia. O reino começa com renúncia. Se você for em Filipenses capítulo 2, você vai ver que Cristo, Ele se esvaziou sendo Deus, Ele desceu da sua glória. Irmãos, se Cristo desceu, quem somos nós? Se Cristo desceu, mas precisa haver na minha vida, na sua vida,
disposição. E talvez seja isso que Deus está esperando de mim e de você, que você aceite entrar na oficina de Deus. Na oficina. Esse é o primeiro elemento, a disposição. O segundo elemento é a casa do oleiro. Porque Deus, irmãos, trabalha muito mais na oficina do que no palco. Muito mais. Muitos querem o palco, mas nem todos querem a oficina. Quantos querem o esconderijo do Altíssimo aqui, irmãos? Deixa eu ver, o esconderijo do Altíssimo. Mas poucos querem passar pela porta para entrar nesse esconderijo. Todos querem. Mas para chegar em determinados lugares, você tem que passar. Na oficina, irmãos, é lugar de poeira. Na oficina é lugar de trabalho. Na oficina é lugar de silêncio. A oficina é lugar de correções. Como nós aprendemos, na oficina é lugar de recomeços. É na oficina, não é no palco. Esses tratamentos é só na oficina que acontece, irmãos. Nem toda obra de Deus acontece no culto aqui, ó. Grande parte acontece na segunda-feira. É quando nós vamos começar agora, a próxima semana. É no trânsito. É na sua casa. É no seu trabalho. É no seu casamento. É no seu sofrimento. É aí. É onde nós somos verdadeiramente moldados. Não é aqui. Aqui nós recebemos muito, nós somos direcionados, nós saímos daqui com uma palavra, com uma oração. Isso é bom. Mas moldado de verdade é na segunda-feira. E não adianta, irmãos. É assim. José, ele foi moldado numa prisão. Davi, numa caverna. Se você pega a história de Moisés, num deserto. Jesus, durante 30 anos, aonde? Numa carpintaria. Carpintaria. A oficina, irmãos, quase nunca ela é confortável. Mas ela é necessária. E muitas pessoas estão querendo viver o palco sem passar pela oficina. Jeremias teve que descer para a oficina. Então o segundo elemento é a casa do oleiro. Mas tem um terceiro elemento que tinha naquela casa, que são as rodas. As rodas, Jeremias ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas. E as rodas, irmãos, elas nunca param. Nunca param. Sobe, desce, girando continuamente. Nunca param. Alguns estudiosos explicam que essa roda, na verdade são duas rodas, um eixo só, mas duas rodas, um eixo inferior, onde é impulsionado com os pés, e a segunda, a roda de baixo, ela é impulsionada com os pés, e a roda superior é onde é trabalhado com as mãos. Então você percebe que o barro ele era moldado enquanto os pés mantinham o movimento, as mãos ela dava forma ao vaso. Essa é uma forma que o oleiro trabalhava. Então, irmãos, enquanto tudo parecia girar, as mãos do Senhor permaneciam firmes. As digitais do oleiro. É exatamente assim conosco. Há momentos que a nossa vida está girando, e a gente pensa que está tudo uma bagunça. É um emprego, são mudanças, são crises, são perdas, muita coisa está girando, mas você percebe que Deus não perde o controle. As mãos dele continuam firmes. Mesmo que tudo está girando. É um monte de pratinho que você tem que equilibrar. É família, é trabalho, é igreja, é saúde. E você tem que equilibrar. Tudo está girando. São as mudanças, como eu falei, perdas que nós nem esperamos, mas as mãos do Senhor
ela continua firme. Sabe, irmão, você percebe que, por mais que você pense que sua vida está uma bagunça, você pensa que José viveu isso. José foi filho, José foi escravo, José foi prisioneiro, José foi governador. Ficou girando, mas as mãos do Senhor nunca saíram dele. Em todas as fases que ele passou, as mãos do Senhor sempre esteve com ele. Eu sei que você já deve ter passado por muitas fases na sua vida, mas escuta, as mãos do Senhor sempre esteve com você. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Então esse terceiro elemento é importante nós pensarmos sobre a roda. Um outro elemento é o barro. Irmãos, aqui está uma das maiores revelações. Porque o oleiro, ele não começa com fogo, ele não começa com a pintura, mas ele começa com barro. O barro, ele não é bonito. O barro é comum. Ele é uma terra misturada com água. Mas ele representa a nossa humanidade. Ele representa a nossa fragilidade. Ele representa a nossa dependência. É isso que o barro representa. E nós somos o barro. Naquela época, o barro ele era retirado, ele era lavado, ele era amassado, cuidadosamente preparado. Então, queridos, era removida muitas coisas dele. Como eu falei, pedras, raízes, impurezas, antes que ele fosse para a roda. E esse processo só de preparação do barro era coisa de dias. Dias. Tem que ter paciência. Você vai passar por um processo de Deus. Irmãos, hoje nós não temos paciência para nada. Nós não temos paciência. A geração de hoje cada vez mais tem paciência. Porque que é tudo muito rápido. Eu falo que hoje as pessoas não sabem sofrer. Sabe sofrer. Antigamente, eu lembro que a gente ia fazer trabalho numa biblioteca pública. Quem já foi numa biblioteca pública aqui, irmãos? Pegou aquele livrão dessa grossura aqui. Aí o livro, o outro já estava usando. Você não tinha o livro, você tinha. Não sabe. Hoje você vai num chat GPT, irmãos. As pessoas para fazer, eu lembro quando eu fui formar, que eu tinha que fazer um TCC, irmãos, mas que luta. Nossa, hoje é tudo muito fácil. Sabe, as pessoas querem tudo de mão beijada. Não passa pelo processo. Aí vai formando uma geração assim, frágil. Que não tem resiliência. Que não tem perseverança. Só esse preparo aqui era disso. E é por isso que Deus não nos usa imediatamente. Por quê? Porque primeiro ele remove, depois ele molda. Ele precisa remover. E é por isso, irmãos, eu fico vendo como que Jesus trabalhava com os discípulos. Porque Pedro, ele tinha o orgulho dele. Você vê que Tomé tinha suas dúvidas. Você vê que Tiago e João tinham suas ambições. Então, antes de serem apóstolos, eles tiveram que ser tratados como barro. Jesus teve que tratar com eles. Porque todos eles tinham as pedras, as raízes, a sujeirinha que tinham que tirar. E assim é na nossa vida. Então, é essa forma que é tratado o barro. Agora, um outro elemento nessa passagem é as mãos do oleiro. Irmãos, esse talvez seja o momento mais emocionante. É quando o barro estraga, mas continua nas mãos do oleiro. Se o vaso estraga lá fora, irmãos, ele é descartado. Mas na mão do oleiro, ele é refeito. Lá fora, se você quebrar, as pessoas não vão te valorizar. Nas mãos do oleiro, se você quebrar, ele vai fazer de novo. Nós precisamos saber aonde nós estamos. Com quem que nós estamos caminhando. Qual que é o caminho que nós estamos tomando para a nossa vida, irmãos?
Sabe, as mãos que apertam são as mesmas que sustentam. As mãos que corrigem são as mesmas que protegem. Nós estamos chegando amanhã, Dia dos Pais, né? É mais ou menos isso. O pai, ele usa a mão dele para um monte de coisa. Não é assim? A mesma mão que corrige um filho é a mesma mão que protege um filho. Não é assim? É as mãos do Senhor. As mãos do oleiro. Pedro, ele negou Jesus, mas ele não saiu da mão de Cristo. Você percebe que Jonas, ele fugiu, mas ele não saiu das mãos de Deus. Percebe que Israel ficou resistindo, mas Deus continuou chamando. Então, irmãos, o maior milagre não é nunca cair, é descobrir que Deus nunca soltou você. Esse é o maior milagre. Que Deus nunca te soltou, que Deus sempre te segurou, que as mãos do oleiro sempre esteve sobre a sua vida, mesmo quando você estava nos lugares mais escuros, a mão do Senhor continuou te sustentando. Essas são as mãos do oleiro. E esse foi mais um aprendizado na vida de Jeremias, de ver esse processo, de presenciar isso. Mas além das mãos do oleiro, o forno, o fogo, querido, escuta, Jeremias, ele não menciona o forno, mas todo vaso, inevitavelmente, tem que passar por ele. Tem que passar. O fogo, ele é necessário, porque sem fogo, o vaso, ele volta a ser barro. Ele precisa do fogo. O fogo, ele não cria o vaso, é claro, é o oleiro que está fazendo, mas o fogo, ele confirma aquilo que o oleiro fez. É o fogo que vai trazer resistência, que vai trazer força, que vai tirar o mau cheiro. O fogo é necessário na vida do cristão. Você vai passar pelo fogo, irmãos. Jeremias não, Isaías, se eu não me engano, capítulo 43, verso 2, não sei se é isso, mas diz assim que quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. Então olha essa expressão, quando quer dizer que você vai passar pelo fogo, porque faz parte, porque é nas mais altas temperaturas que nós vamos criando força, firmeza. É quando passamos, você vê que Abraão passou pelo altar com Isaac para sacrificar o seu filho. Irmão, você quer um fogo mais quente do que esse? Você sacrificar um filho? Esse homem passou pelo fogo. Como você percebe lá, os amigos de Daniel, dentro da fornalha, literalmente, o fogo. Mas esse fogo, queridos, ele não vem para destruir você, ele vem para destruir o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência. É para isso que serve esse fogo, não é para destruir você. Por isso que Deus permite o fogo na sua vida. E o fogo que mostra que nunca foi a ausência de Deus, irmãos. Nunca foi a ausência de Deus, porque quando aqueles homens foram lançados numa fornalha, já tinha alguém esperando eles lá. Não é o quarto homem, é o primeiro homem. É o primeiro homem, já tinha gente lá. E quando eles saem, a Bíblia diz que eles saem sem cheiro de fumaça. O fogo não é para destruir o vaso. O fogo é para destruir o nosso orgulho. Grave isso no seu coração. O fogo, ele é necessário para a nossa vida. Quando Jesus passa pelo Getsemane, ele passa pelo fogo. Quando Daniel passa pela cova dos leões, ele passa pelo fogo. Todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram pelo fogo. E aqui, irmãos, na formação do vaso, para que ele seja entregue com propósito final, tem que ter o fogo. É necessário. E o último elemento é o propósito do vaso. Porque nenhum oleiro faz vasos apenas para admirá-los. Todo vaso possui uma função. Todo vaso tem uma função. Naquela época o oleiro fazia vaso, não era só de decoração, ele fazia
uma função. Alguns vasos eram para servir água, outros vasos eram para armazenar azeite, outros vasos seriam para receber sementes. Então são vários tipos. Alguns vasos pode ser para levar o vinho, naquela época, por exemplo. Então entenda isso. O propósito define o formato. O propósito define o formato. É isso. Todo vaso tinha uma utilidade. E é por isso que Deus não faz todos iguais. Deus não faz todos iguais. Todos são diferentes. E graças a Deus por isso, amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Imagina se todo mundo fosse igual a você. Imagine só, como que seria? Deus não faz todos iguais. O objetivo nunca foi fazer os vasos. Foi produzir vasos úteis. Hoje nós vivemos uma geração muito preocupada com a aparência e com a performance espiritual. Essa é a preocupação. Mas Deus continua procurando vasos com utilidade, porque Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Eu vou concluir aqui essa palavra. Já quero convidar a equipe de louvor para a gente fechar. Quero dizer para vocês, olha, quando Jeremias entrou naquela oficina, ele viu um homem moldando o vaso. Isso foi quando ele entrou. Mas quando ele saiu, ele descobriu que dentro daquela oficina, ele estava contemplando o coração de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Às vezes a gente chega num lugar com os olhos naturais. É só um homem trabalhando. Mas quando eu tenho uma visão espiritual, eu consigo ver o centro da vontade de Deus. Eu consigo ver um método de Deus. Deus mudou a visão daquele homem quando ele vai para a oficina. Porque o Deus da Bíblia, Ele não é somente o Deus dos milagres. Ele é o Deus dos processos. Deus dos processos. Por isso que a gente percebe que Ele escolhe o barro, Ele purifica o barro, Ele coloca o barro sobre a roda, Ele molda o barro, Ele refaz o barro se for necessário, Ele leva o barro ao fogo, e finalmente, Ele vai transformar o barro comum, num vaso que vai manifestar a sua glória. Então, queridos, o valor de um vaso nunca esteve no barro, mas nas mãos daquele que moldaram. Sabe, as mãos do Senhor, que nos molda segundo o seu propósito. E eu quero deixar essa mensagem para você: nunca desista no processo. Se atente para todos esses elementos. Sabe, cada um deles, à disposição, um coração quebrantado, para que você possa descer. Sabe, que você possa entender que vai ter momentos na sua vida que a oficina é mais importante do que o palco. As rodas, elas vão vir, nossa vida vai girar, mas entenda, as mãos do oleiro, elas continuam firmes. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. E o fogo, ele vem não para te destruir, mas ele vem para tirar o mau cheiro. Ele vem para te trazer mais força. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.
Deixa que o Senhor possa falar com você. Nós vamos ministrar aqui uma canção agora, para que possamos então entrar na presença de Deus. E através dessa canção, queridos, você vai ter o seu momento. Essa é uma noite para que você possa então descer à casa do oleiro. Deixa o Espírito Santo falar com você. É na oficina. Oficina é um lugar de trabalho, é um lugar de correções, é um lugar de recomeço, é um lugar onde Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos, porque nós precisamos hoje é de estar na casa do oleiro. Se necessário for, pega a nossa vida e faz de novo. Nós somos o barro. Às vezes um barro que precisa passar por um processo de purificação, de limpeza. Nós te damos essa liberdade, Jesus. Trabalha na nossa vida, limpa o nosso coração. Faz de novo, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, nós te adoramos. Que o Senhor possa continuar falando conosco, meu Pai. Que o Senhor nos leve em segurança para casa. E que nós possamos ter uma noite extraordinária. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe então.
esperamos vocês aqui amanhã. Glória a Deus.